Olá, paz e alegria, seja bem-vindo ao canal. Que bom que nós estamos aqui para a meditação do Evangelho de hoje, onde nós temos muito a aprender. O Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Que atitude foi essa de Jesus aqui? Olha a atitude, não é muito comum vermos Jesus agindo desta maneira. Jesus agindo com tanta força, com tanta intolerância. Nós vamos ver Jesus aqui intolerante, um Jesus que parece que está impaciente. O que está acontecendo aqui? O que acontece que faz com que Jesus tenha essa atitude que é relatado aqui no Evangelho? Vamos meditar então o Evangelho juntos e tirar essa mensagem. Olha que mensagem profunda na atitude de Jesus. Vamos lá, Evangelho de João 2, 13 a 22. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aí seu comentário também para que a plataforma possa enviar para mais pessoas. Também você pode se inscrever aí ou entrar no grupo de WhatsApp para receber todos os dias os conteúdos desse canal. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo entrou os vendedores de bois. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde de que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós não estamos habituados no Evangelho a ver Jesus agindo dessa maneira. Mas por que nós vamos ver Jesus agindo dessa maneira? Qual é a intenção? O que Jesus quer nos ensinar com isso? Porque todo o Evangelho tem um ensinamento. A gente sabe que o Evangelho ele foi escrito para passar a mensagem, não foi para contar a biografia de Jesus, a história, mas para passar a mensagem. Então alguns relatos foram lembrados e inspirados para serem escritos. Não foi toda a história de Jesus, mas alguns relatos. E esse foi um relato lembrado e inspirado para ser escrito, para passar uma mensagem. E aí a gente pode ver aqui de maneiras interessantes. Jesus ele sabia muito bem o projeto de Deus, ele sabia a finalidade daquele templo, e Jesus sabia todo um sistema, vamos dizer assim, corrupto que havia no templo, na religião. Jesus sabia que aqueles sacerdotes que revezavam no templo para oferecer os sacrifícios, e eram muitos, centenas de sacerdotes diariamente revezando para oferecer sacrifícios ali no templo, Jesus sabia que aquilo tinha uma intenção. Jesus sabia que havia um sistema corrupto, ou seja, as pessoas pecavam, eram 613 artigos de leis. A imagem que se tinha de Deus, que se apresentava de Deus, era de um Deus vingativo e castigador e que amedrontava as pessoas, colocava medo nas pessoas. E então, as pessoas com 613 mandamentos, com a imagem de um Deus que amedrontava e que se eu não andasse na linha, ele estava pronto a me castigar. E aí a concepção de que coxos, paralíticos, cegos, todos eram castigados por Deus. Que quando você pecava, você adquiria uma doença, podia morrer, uma tragédia, tudo isso
vinha de Deus como castigo pelos seus pecados ou os pecados dos seus pais. Então as pessoas entravam em desespero e tinham que ficar quites com Deus para não sofrerem penas. Elas tinham que ficar quite, e a maneira de ficar quite com Deus era oferecer sacrifícios para poder se purificar. Dependendo do tamanho do pecado, da quantidade, era o tamanho do animal. Eram vários tipos de animais que eram oferecidos no templo em sacrifício. E aí imagina, todo esse sistema era feito para quê? Para beneficiar a religião, os sacerdotes que revezavam ali diariamente. Por quê? Eles eram os donos das terras que cultivavam e que criavam os animais, eram eles que vendiam e eram eles que comiam a carne quando era sacrificada. Tinha o ritual de derramar o sangue, todo o ritual de purificação, depois eles assavam a carne e entre eles tinham banquetes. Ou seja, era algo que favorecia aquelas pessoas e aí alimentava esse sistema corrupto. Era uma opressão e as pessoas se sentiam oprimidas, elas eram oprimidas por tantas leis, muitas vezes por causa da dureza do coração do homem, leis vindas de tradições humanas, como Jesus criticou muitas vezes. Elas eram oprimidas e pela imagem que se tinha de Deus. É por isso que quando Jesus ele se encarna no meio de nós, ele se encarna como um bebezinho recém-nascido, que não ameaça e não põe medo em ninguém. Isso não entrava na lógica, isso não batia com aquilo que era esse sistema. Então Jesus, ele vai ter uma atitude muito firme diante dessa situação. Jesus vê os cambistas é porque havia a troca da moeda, eles não aceitavam moedas, né, de outros países pagãos, tinha que trocar pela moeda do templo. Então tinha os cambistas para poder eles, trocando a moeda, comprassem os animais para oferecer os sacrifícios. Isso acontecia diariamente. Jesus expulsa tudo dali. Jesus faz a purificação do templo, que é para dizer que aquele sistema está errado, que aquele projeto não é projeto de Deus. Sobretudo porque oprimia as pessoas mais necessitadas, as pessoas ficavam amedrontadas, mesmo sem tantas condições, mas as pessoas estavam lá por causa do medo. Se elas não fizessem isso, elas podiam ser castigadas por Deus. Jesus acaba com isso. Jesus quer tirar essa concepção, até porque ele não vem apresentar um Deus de imposição, mas um Deus de atração. É isso que Jesus vem fazer. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Tem muito a ver. Talvez na igreja, mas talvez no templo que é o nosso próprio corpo. Jesus vai dizer que, aqui ele vai dizer que ele é esse corpo, o evangelista vai dizer que ele é esse templo. Então a igreja é esse templo, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então a igreja é esse templo e que precisa viver na vontade de Deus, no projeto de Deus. Nós somos este templo. Você, seus filhos, sua família são esse templo. E muitas vezes o que nós poderíamos tirar de mensagem aqui é que nós, quando for necessário, a bondade, o amor e a justiça, elas precisam tomar uma posição. Por causa do amor, da bondade, do bem que você deseja para você, para o templo do seu corpo, para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta, é necessário tomar posição, ter firmeza. Imagina o seu filho estragando o corpo dele, que é templo do Espírito Santo. O seu filho estragando a mente dele, que é o altar desse templo. Se nós somos templo do Espírito, a nossa mente é o altar. Então imagina quantos filhos, quantas pessoas, quantas crianças jogando um monte de porcaria para dentro de si, quantos e quantas pessoas pegando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e enchendo de impurezas e de tantas coisas. Então é necessário muitas vezes ter uma postura por amor, pela bondade e misericórdia de Deus, uma posição para que o templo que somos nós não fique impuro, não se estrague, não saia fora daquilo que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o nosso corpo, para o templo do Espírito Santo? Qual é a vontade de Deus para o corpo dos seus filhos, para a mente dos seus filhos? Qual é a vontade de Deus? É que eles vivam na pureza ou na impureza? É que eles
sigam a sua missão ou não? É que eles vivam o projeto de Deus ou tantos outros projetos impuros? O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Nós temos que ter convicção. E aí, por amor, você vai precisar muitas vezes, de maneira bem concreta, entrar no quarto do seu filho, pegar o celular dele, opa, o que é isso aqui? Pegar os computadores e ver o que eles estão vendo, o que eles estão jogando para dentro, o que precisa ser purificado dessa mente, desse templo, desse corpo, do templo do Espírito Santo. Pensemos sobre isso. Poderíamos aqui falar várias coisas, mas você já pensou, nós já pensamos. E você? O que precisa ser purificado? O que está tirando você da vontade do projeto de Deus? E que precisa ser purificado, precisa ter uma posição por amor, pela bondade de Deus, para que a caridade não enfraqueça em nós, porque pecados contra a castidade, pecados de omissão enfraquecem a caridade em nós. Quanto mais nós nos omitimos, mais enfraquece a caridade em nós. Quanto mais nós enchemos nossa mente, esse corpo que é templo do Espírito Santo, de impurezas, mais enfraquece a caridade em nós. Nós precisamos ser purificados então, e para isso temos que tomar posição, para não enfraquecer a caridade em nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.